Damas e cavalheiros, bem-vindos ao canal. Esse é o quarto e último vídeo dessa série sobre análise combinatória. No vídeo anterior, eu mostrei problemas desse tipo. Eu tenho aqui 7 objetos, 7 letras. Se eu tiro dessas 7 um subconjunto de 4 letras ordenados, por exemplo, esse daqui, isso aqui é chamado de um arranjo das 7 letras que aqui havia num conjunto de 4. Um conjunto ordenado. Nos arranjos é importante saber quais são os objetos e qual a ordem que eles estão colocados. Isso aqui é um arranjo, se eu troco de ordem, isso aqui é outro arranjo, se eu troco aqui, isso é outro arranjo, etc. Nós vimos naquele vídeo que o número de arranjos possíveis de 7 objetos em subconjuntos de 4 é 840. Nesse vídeo vamos ver combinações. Combinações também são subconjuntos de objetos tirados de um conjunto maior. Isso aqui, por exemplo, pode ser considerado uma combinação daqueles 7 objetos que estavam aqui. Só que nas combinações, a ordem dos objetos não interessa. Então, isso aqui é uma combinação. Se eu troco de ordem, isso continua sendo a mesma combinação. Só passa a ser outra combinação se eu trocar os objetos. Nas combinações, só interessa quais são os objetos, não interessa em que ordem que eles estão. As combinações, na verdade, aparecem com mais frequência nos problemas do que os arranjos. Deve ser por isso que essa área da matemática é chamada de análise combinatória e não de análise arranjatória, que aliás ficaria muito feio. Vamos ver nesse vídeo como calcular o número de combinações possíveis. Vamos começar com aquele problema. Uma sorveteria vende embalagens que contêm cada uma 3 bolas de sorvete de sabores diferentes. Se são produzidos 12 sabores, quantas embalagens diferentes podem ser feitas se a ordem em que os sabores são escolhidos não importa? Esses aqui são os 12 sabores de sorvete disponíveis. Vamos supor que um comprador escolheu os sabores 5, 7 e 11, que eu vou representar por essas bolas coloridas. Na embalagem, essas 3 bolas de sorvete podem vir ordenadas desse jeito, ou desse jeito, trocando de ordem o branco com o azul, ou nesse daqui, ou num total de 6 maneiras diferentes. Cada resultado desse pode ser considerado um arranjo dos 12 sabores num grupo ordenado de 3. Isso aqui é um arranjo, isso aqui é outro arranjo, diferente desse daqui por causa da ordem. São os mesmos sabores, mas numa ordem diferente. Agora, todos esses 6 resultados correspondem a apenas uma combinação. Isso aqui são as 3 cores, isso aqui são as mesmas 3 cores, de novo as mesmas 3 cores, só mudando a ordem, o que não interessa para a combinação. Então, isso tudo aqui é uma combinação, mas são 6 arranjos. Se o comprador, ao invés de ter escolhido esse sabor 11, ele tivesse escolhido 12, representado aqui por uma bola cinza, novamente haveria 6 arranjos possíveis, mas isso tudo seria apenas uma combinação. Até aqui, então, nós temos 2 combinações, essa e essa, que corresponde a 12 arranjos. Informalmente, então, podemos dizer que o número de arranjos é igual a 6 vezes o número de combinações, ou o número de combinações é o número de arranjos dividido por 6. Mas por que 6? De onde veio esse 6? São 6 porque aqui eu tenho 3 bolas coloridas, eu posso permutar a ordenação delas. 6 é o número de permutações de 3 bolas, o que dá 6. Eu posso dizer então que o número de combinações é o número de arranjos dividido pelo número de permutações, que é igual a 6. Vamos escrever isso agora em números para esse exemplo. O número de permutações de 3 é 3 fatorial, igual a 3 vezes 2 vezes 1, igual a 6. O número de arranjos de 12 sabores, 3 é 3. Isso aqui é a fórmula do número de arranjos que a gente usou no vídeo passado. N é igual a 12, que é o número de sabores. R é igual a 3, o número de sabores que vão ser escolhidos. Então, isso dá 12 fatorial sobre 12 menos 3 fatorial, o que é 1320. O número de combinações, então, vai ser o número de arranjos pelo número de permutações, 1320 dividido por 6, o que dá 220. Colocando isso em notação matemática, a combinação de 12, 3 a 3, vai ser o arranjo de 12, 3 a 3, dividido pela permutação de 3. Arranjo de 12, 3 a 3 é 12 fatorial sobre 12 menos 3 fatorial. 12 fatorial sobre 12 menos 3 fatorial. E permutação de 3 é 3 fatorial. Se você tem uma calculadora que tem função para calcular fatoriais e números grandes, dá para fazer direto. 12 fatorial é 497.1.600.
12 menos 3 é igual a 9 fatorial, o que dá 362.880. 3 fatorial igual a 6. Calculando isso tudo, dá 220 com o mesmo resultado. Mas se você não tem essa calculadora, você pode fazer dessa forma. 12 fatorial é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, etc. até 1. 12 menos 3 é 9 fatorial, que vai ser 9 vezes 8 vezes 7, etc. até 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui pode ser cortado com isso daqui. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Eu posso cortar esse 6 com esse 12 aqui, dá 2, aqui dá 1. Então, 2 vezes 11 igual a 22, vezes 10 igual a 220. Resposta, então, são 220 combinações possíveis que podem ser feitas dos sabores dos sorvetes. Voltando um pouco na página, vamos ver agora como escrever uma fórmula para calcular o número de combinações de N objetos RAR, no mesmo estilo dessa daqui que calcula o número de arranjos. Nesse exemplo, o número de combinações de 12 e 3 a 3 foi escrito como o número de arranjos de 12 e 3 a 3 dividido pelo número de permutações de 3, chamando o 12 de N e o R de 3, o número de combinações de N RAR, 12 e 3 a 3 nesse exemplo, vai ser o número de arranjos de N RAR dividido pela permutação de R. O número de arranjos de N RAR é o que está aqui, N fatorial sobre N menos R fatorial. O número de permutações de R é simplesmente R fatorial. Multiplicando isso aqui, então, N fatorial sobre N menos R fatorial, que multiplica R fatorial. Isso aqui é a fórmula para calcular o número de combinações num problema. Vamos ver agora como esse cálculo do número de combinações pode ser usado para resolver um problema de probabilidade. Esse problema é relativamente simples, porque a gente precisa da análise combinatória para calcular o número de casos possíveis que vão no denominador, mas não precisamos dela para calcular o numerador. O enunciado é: no jogo de pôquer é usado um baralho completo, 52 cartas, e cada jogador recebe 5 cartas distribuídas aleatoriamente. Qual a probabilidade de que as cartas que o jogador recebe formem um Royal Flush de ouros? As cartas As, Rei, Dama, Valete e 10 de ouros em qualquer ordem. O número de casos favoráveis é fácil. Só existe um As de ouros no baralho, um Rei de ouros, uma Dama, um Valete e um 10. Ou seja, só existe esse conjunto de 5 cartas que constitui um Royal Flush de ouros. Agora, quantos são os casos possíveis? Quantos conjuntos diferentes de 5 cartas eu posso tirar de um baralho de 52? Essas são as combinações de 52, 5 a 5. Aqui está a fórmula. N é o número de cartas, 52. R é o número de cartas retiradas, que é igual a 5. Isso dá 52 menos 5 igual a 47. Isso dá 2.598.960. São os casos possíveis. A probabilidade, então, do jogador receber um Royal Flush de ouros é número de casos favoráveis 1 sobre o número de casos possíveis, 2.598.960. Essa combinação de cartas é a que mais vale no pôquer e, é claro, é a mais difícil de encontrar, tem menor probabilidade. Note que a ordem das cartas não importa. Tanto faz o jogador receber daquele jeito, As, Rei, Dama, Valete 10, ou então receber primeiro a Dama, depois o 10, tanto faz. O que interessa é que sejam aquelas cartas. O jogo de pôquer não interessa muito aqui no Brasil. Vamos ver agora um outro jogo que interessa mais aos brasileiros, a Mega Sena. O enunciado é: na Mega Sena, o volante de apostas tem 60 números e são sorteados 6 deles. O jogador pode marcar de 6 a 15 números no volante. Se ele marca 6 números, qual a probabilidade de ele fazer uma cena? Isso é, acertar todos os números sorteados. O número de casos favoráveis é fácil. Só existe um conjunto de 6 números que contém os 6 números sorteados. E quantos são os casos possíveis? Quantos conjuntos diferentes de 6 números o jogador pode escolher entre aqueles 60? Isso é a combinação de 60, 6 a 6. Aqui está a fórmula. N igual a 60, R igual a 6. Do 60, ele vai retirar 6 números. O número de maneiras possíveis de fazer isso é outro daqueles números enormes que sempre aparecem, 50.063.860. Esses são os casos possíveis. Desses 50 milhões de conjuntos de 6 números possíveis, só um deles é que vai ganhar, que vai conter os 6 números sorteados. A probabilidade do jogador ganhar, então, a cena é 1 sobre 50.063.860.
Agora um problema um pouco mais complicado, porque temos que usar a análise combinatória não apenas para calcular o número de casos possíveis que está no denominador, mas também o número de casos favoráveis que está no numerador. Uma caixa com uma dúzia de ovos contém 9 ovos bons e 3 estragados. Se 3 ovos são escolhidos aleatoriamente entre os que estão na caixa para fazer uma omelete, qual a probabilidade de que não haja entre eles nenhum ovo estragado? Começando pelos casos possíveis. São 12 ovos, eu vou escolher 3 deles. O número de casos possíveis, então, é o número de maneiras de eu escolher 3 ovos numa caixa de 12. O número de combinações possíveis de 12 ovos, 3 a 3. Isso aqui é a fórmula. N igual a 12 é o número de ovos na caixa e 3 é o número de ovos que eu vou retirar, que é igual a 3. Então, fazendo as contas, isso dá 220. Esse é o número de casos possíveis. Agora, quais são os casos favoráveis? Casos favoráveis são aqueles em que eu tiro 3 ovos bons. Na caixa há 9 ovos bons. Eu vou escolher 3 deles. O número de maneiras que eu posso tirar 3 ovos de uma caixa com 9, então, é a combinação de 9, 3 a 3, que dá 84. Esse é o número de casos favoráveis. A probabilidade, então, de conseguir é número de casos favoráveis sobre casos possíveis, 84 sobre 220, o que dá aproximadamente 0,3818. Eu já mencionei em outros vídeos que os resultados no cálculo de probabilidade muitas vezes são contraintuitivos, muito diferente do que a gente esperaria. Nesse problema, por exemplo, havia 9 ovos bons e 3 ruins. A maior parte das pessoas iria imaginar que a probabilidade de tirar 3 ovos bons aleatoriamente deveria ser maior do que meio, já que o número de ovos bons na caixa é 3 vezes o de ovos ruins. Mas, na verdade, a probabilidade é menor do que 50%, não chega nem a 40%. Para terminar, só 2 comentários. O primeiro é que eu disse no vídeo sobre arranjo que a notação de análise combinatória não é muito padronizada, e você pode encontrar o número de arranjos possíveis representado de várias formas diferentes nos livros, como li. A mesma coisa acontece com a análise combinatória. Você pode encontrar de várias formas representado o número de combinações possíveis. Eu acho que a notação mais comum hoje em dia, pelo menos nos livros mais avançados, é aquela última, parênteses e N e R dentro deles. Mas eu usei aquela notação com C de combinação, N embaixo e R em cima, para ficar coerente com a notação que eu já tinha usado de arranjo e de permutação. O segundo comentário é que a análise combinatória não acaba aqui. Isso aí é o básico, mas já é suficiente para resolver a maior parte dos problemas de probabilidade. De vez em quando você encontra um problema um pouco diferente. Por exemplo, no vídeo sobre permutação, eu perguntei qual que é o número de permutações possíveis das letras da palavra Brasil, e nós vimos que é fatorial de 6. E qual que seria o número de permutações das letras da palavra América? Agora a conta é um pouco diferente, porque essa palavra tem letras repetidas, ela tem 2 A. Temos que mudar um pouco a forma de calcular. Isso é chamado de permutação com elementos repetidos. Existem também arranjos com elementos repetidos e combinações com elementos repetidos. Mas se você entender o básico, se você encontrar um problema desses, você consegue perceber o que tem que ser modificado para resolver o problema. Não vale a pena a gente gastar tempo com isso aqui agora. Por isso, obrigado pela visita e até o próximo.